Gravando. Não é verdade? É verdade. Vamos lá. Esses três, você fala 1, 2, 3. 1, 2, 3. Diretamente de lugar nenhum, eu sou o Guilherme. E eu sou o Ricardo. E hoje a gente vai falar dessa temporada incrível que foi a 4ª temporada de Stranger Things. E também as nossas expectativas para os 2 últimos episódios, né, Guilherme? Porque essa temporada, além de ser magnífica, ela é diferente, né? Essa divisão fez com que a gente ficasse um pouco surtado, né? Porque a gente já tinha algumas respostas que a gente estava esperando e agora a gente tem mais ainda aguardando esses 2 últimos episódios. Em termos de divulgação, de marketing, de marca da empresa e marca da série, foi uma estratégia muito interessante, né? Porque ela perpetua um mês inteiro a gente falando e aguardando Stranger Things. Sim. Então ela consegue fazer com que nas redes sociais aí surtem com essas expectativas, com as nossas teorias e principalmente uma coisa que bombou bastante, os memes, não é? Sim, e a Netflix está sabendo também trazer mais conteúdos. A gente teve aqui a Geeked Week, que foi uma semana da Netflix trazendo conteúdos exclusivos sobre suas produções. E a gente teve entrevistas com o elenco de Stranger Things, a gente teve até um jogo de D&D, né, de Dungeons and Dragons com os atores. Então a Netflix está sabendo aproveitar bastante e aumentar a nossa ansiedade também, né, para esse volume 2 da 4ª temporada. Verdade, então a gente vai começar esse vídeo falando aí sobre as nossas impressões do que a gente assistiu até agora. Como que foi pra você essa 4ª temporada, até em comparação com as 3 primeiras? Bom, eu reassisti as outras 3 temporadas antes de estrear a 4ª, né, pra eu refrescar minha memória. E foi uma experiência incrível, porque eu consegui perceber como não só os personagens, mas o próprio tom da série foi evoluindo e foi crescendo ao longo das temporadas. E nessa temporada, por mais que eu pelo menos já esperasse os personagens mais desenvolvidos, mais maduros, né, mais velhos, o tom foi muito surpreendente pra mim, porque a gente teve realmente essa presença do terror oitentista, né, da década de 80, as referências aos filmes, e também a parte gráfica, né, os efeitos especiais estão muito melhores, mas também muito assustadores, né. Tudo que acontece ali com as vítimas do Vecna, eu fiquei muito impressionado porque eu não esperava ver isso na série. Então acho que isso foi algo muito positivo, porque pegou todo mundo de surpresa, né? É verdade, eu acho que a gente vinha esperando uma série num tom, em alguns efeitos, e de repente ela traz ali um terror interessante, né, para essa 4ª temporada. Eu particularmente gostei bastante e para mim é a melhor temporada até agora, não desmerecendo nenhuma das outras, elas são incríveis, a série ela vem numa crescente muito boa. Ela traz na primeira e na segunda temporada o elenco, o núcleo, né, das crianças ali ainda tímido com temas profundos, então por isso a importância dos núcleos de adolescentes, dos núcleos dos adultos. Mas aí a gente traz aí, e isso vem sendo construído desde a 3ª temporada, a complexidade que é os núcleos deles como adolescentes, né? Sim. Você tem ali as tramas dentro da série bem construídas, mas você tem as questões deles, os namoros surgindo. É muito interessante. A gente vai falar um pouquinho da relação do Mike com a Eleven, a gente vai falar um pouquinho do Will, que eu acho que é muito necessário. Então a gente tem construções interessantes, né? Se eu esqueci de alguém, você me refresca. Não, eu acho que esses foram os principais que se destacaram, e acho que a gente até já pode dar uma entrada. Eu vou começar falando do Dustin, porque a gente viu no núcleo infantil, né, que agora é adolescente, a gente vê nos outros personagens conflitos muito profundos e internos. Enquanto no Dustin, ele meio que tá afastado desses problemas internos, mas a gente vê, pelo menos eu observei, uma liderança nele. É como se naturalmente o Dustin fosse assumindo um papel de liderança. Não sei se talvez por ele ser mais próximo do Steve, agora do Ed, mas ele assumiu uma posição como até do professor do Mr.
Mr. Clark, né, do professor deles. É como que ainda não apareceu, eu quero que ele apareça porque eu adoro ele, mas é como se o Dustin assumisse essa posição de liderança, de professor, ensinando e teorizando e explicando conceitos pro restante do grupo. É interessante que você traz isso, porque ao mesmo tempo que o Dustin, ele é esse mascote da série, ele é essa cara, e muitas vezes o alívio cômico da série, né? Ele traz essa cara divertida pra série, ele é o personagem mais firme, maduro dentro desse núcleo das crianças que a gente veio acompanhando e viu crescer, né? Sim, até o namoro dele com a Suzy é um namoro à distância, mas é um namoro que permanece. E, tipo, eles não têm problemas, né? A Suzy teve o problema de mexer nas notas do Dustin, o Dustin teve o problema das notas, mas entre eles não existe um problema, pelo menos por enquanto. E é interessante porque a gente fala, né, dessa questão da relação do Dustin com o Steve, e é muito interessante, porque muitas vezes o Steve se mostra essa pessoa ainda pouco madura e pouco direcionada. E muitas vezes o Dustin vem e ele mostra essa firmeza que ele tem, esse direcionamento pro Steve. Eu gosto bastante dessa relação de como foi construído, veio sendo construído também desde a terceira temporada, e essa quarta temporada, essa divisão de núcleos, eu gosto bastante, a gente vai falar um pouco dela. São muitos personagens, então criar núcleos da história é muito interessante. Então a gente tem, né, o núcleo com a história da Califórnia, a história da Rússia e ali a trama dentro da cidade. De Hawkins. E falando em namoro, a gente vê aí 2 outros namoros dentro do núcleo infantil, do Mike e da Eleven e do Lucas e da Max, que enfrentam problemas. É interessante que eles individualmente enfrentam problemas e como casal também, né? Vamos falar do Lucas e da Max primeiro. O Lucas, a gente vê essa busca por quem ele é, que talvez tenha ajudado no afastamento da Max, porque ele acaba mudando muito, e a Max, fragilizada pela perda do Billy, de tudo que aconteceu, acaba talvez entendendo que, bom, se ele tá mudando, então não tem espaço pra mim, também é a culpa dela. Acho que ficar falando da Max é um pouco redundante, porque... É um personagem que ele cresceu muito desde que ela apareceu na segunda temporada, é um personagem que cresce, principalmente na complexidade de sentimentos que ele traz nessa quarta temporada. Que eu também não esperava ver. Eu não esperava, e a Max, ela ganha meu coração, assim. Eu acho que o Steve e a Max são personagens que eles cresceram muito ao longo da série. Outros, eles já são grandes desde o começo, mas eu acho que... O núcleo de adolescentes mais velhos, que a gente vai falar daqui a pouco, teve ali um crescimento, um entrosamento muito legal. E eu acho que o Steve e a Max são os personagens que mais cresceram. Ela tá lidando com o luto de ter perdido o irmão dela. Eu confesso que eu esperava que ele ia aparecer de alguma forma. Eu achei que ele apareceu. Eu acho que ele apareceu, mas como ela tá lidando com isso? Sim. E a cena do Vecna, todo o contexto que ela vai lidando, né, com essa perseguição, e aí vem a música que você vai falar um pouquinho mais, é incrível. Escolhida perfeitamente, é muito interessante a gente ver a história dessa música, né, Running Up the Hill, A Deal of God, da Kate Bush. É uma música que a Kate Bush, ela fez para expressar como seria se trocássemos de lugar com outras pessoas. Então, como seria se eu trocasse de lugar com você? Como eu me sentiria? Como seria isso? E trazendo pro contexto da Max, isso é muito perceptível, porque ela queria estar no lugar do Billy. Ela queria, e isso o Vecna fala pra ela, que muitas vezes ela queria ter morrido no lugar dele. Mas também é uma música que fala dessa corrida, né, correndo, subindo esse monte pra tentar fazer um pacto com Deus, pra tentar me salvar. E a cena que toca esse trecho da música é a cena que ela está correndo, tentando voltar, né, pra nossa realidade, pro mundo físico. E é uma cena, inclusive, que é muito próxima do clipe. O clipe tem esse momento dessa corrida. Então, foi uma escolha perfeita, foi uma escolha que engrandeceu a personagem. A música, a Kate Bush não permite que ela seja usada. Essa aparentemente é a terceira vez que a música é usada na cultura pop. Outras 2 em séries LGBTQIAP+, Pose e It's a Sin, da HBO Max. Então, assim... É muito significativo também ser uma música tão pouco utilizada na cultura pop, pra marcar que esse momento realmente é especial dentro da temporada.
E que também já viralizou aí, já tá todo mundo, quem não conhecia, está ouvindo, né? Exatamente. E agora a gente tá nas grandes expectativas, né, pra esse dia 1º de julho, como que vai ser esses 2 últimos episódios. O que você espera, Guilherme? Bom, eu acho que o que eu mais, assim, quero ver dentre os personagens é, completando, né, a lista dos adolescentes, né, crianças e adolescentes, eu quero muito ver o desenvolvimento da Eleven e do Mike, não só no relacionamento deles, mas, tipo, como eles vão lidar, como a Eleven vai lidar agora com o número 1, com os poderes dela, e como vai ser o reencontro dela e com o Mike. E também quero ver muito o Will, porque eu acho que todo mundo quer saber 2 coisas sobre o Will. O que ele estava pintando, né, que aparentemente ele vai dar pro Mike, né, aquela pintura. E o que vamos saber sobre a sexualidade de Will, né? E eu também quero saber como o Mike vai reagir, né, se ele vier a descobrir alguma coisa sobre o Will. Eu acho que a gente tem essa expectativa de ser mais trabalhado, Will. Eu acho que ele precisa de um tempo pra ele, pra trabalhar o personagem, pra trabalhar a complexidade desse personagem. Ele já sofreu tanto. E aí, quando você pega vários personagens e dá pares pra eles, mesmo que não sendo pares românticos, eu percebi que o Will ficou um pouco de lado. Eu sinto que falta um par de cena e um par ali pra história pro Will ser melhor trabalhado. Sim, mas eu tenho uma esperança e talvez até uma crença, vamos assim dizer, de que eles estão guardando isso pro final dessa temporada e pra última temporada, a 5ª, pra trabalhar mais o Will. E a gente tem que lembrar que é um contexto ali de década de 80. Como que eles vão lidar com esses 2 personagens LGBTs? Porque tem os 2 personagens porque aí agora LGBTs. A gente vai pro nosso núcleo adolescente adulto, por favor, né? A Robin tá sendo trabalhada dentro desse contexto. Eu acho até que talvez os irmãos Duffer e toda a equipe criativa da série tenham testado um pouco a reação do público com a Robin para entender como seguir com o Will, mas é fantástico como o entrosamento entre ela, Steve, Nancy e Ed nessa temporada fica incrível. E aí a gente quer trazer uma referência que o próprio Joey Quinn, que é o ator que faz o Ed, a atriz da Robin, né, a Maya Hawke, e o Joey Keery, que é o ator do Steve, trouxeram numa entrevista de que é como se os 4 fossem a turma do Scooby-Doo. O Steve sendo o Fred, a Robin sendo a Velma, o Ed o Salsicha e a Nancy a Daphne, porque cada um tem as suas particularidades, as suas habilidades específicas, mas juntos eles brilharam muito, mesmo no mundo invertido. Parece que é bastante. Sombrio. E aí a gente falta um componente, né, dessa turma, o próprio Scooby, que novamente a gente vem e traz o Dustin como essa figura divertida, muito bem trabalhada na série, próxima dos mais velhos e que é assim, meio que a cola entre eles, né? Porque a aproximação do Ed e do Steve vem por conta do Dustin. Esse mascote da série, essa era a palavra. Todo mundo ama o Dustin é como se fosse a maior referência, ele e a Eleven da série. E ele tá sempre ali, né? Ainda mais nessa temporada. Ele sempre brigando ou brincando com alguém, mas ele sempre tá representando a série quando a Eleven não tá por perto. E agora a gente vai falar, óbvio, também das expectativas desse núcleo mais sério e profundo, que é a Eleven, o número 1, essa trama que surpreendeu, ao menos a mim surpreendeu de forma fascinante, como eles construíram a série até chegar naquele último episódio. Meu Deus, minha cabeça fez. Quais são suas expectativas? Olha, eu espero muito entender um pouquinho mais da história anterior ali da família do número 1, né? Uhum. Porque a gente tem ali um recorte, um momento, mas por que eles foram para Hawkins? O que aconteceu antes dessa série, dessa família? Como que o número 1 teve os seus poderes? Eu acho que isso a gente estava discutindo um pouco nos bastidores e a gente quer trazer aqui para vocês. O número 1, ele é um personagem que ele já tinha esses poderes antes do experimento. Como ele tinha esses poderes? E assim, eu reassisti essa temporada e eu percebi, quando o número 1 tá contando pra Eleven, ali nas memórias da Eleven, toda essa questão de quando ele era criança, ele fala que o pai dele, quando eles chegam em Hawkins, que eles se mudam pra Hawkins pra tentar melhorar
o Henry, que é o número 1, porque ele já estava tendo problemas. Quando ele começa a manifestar os poderes dele, a perturbar a família dele, o pai dele acha que é um demônio, chama um padre, exorcista, mas ele fala que a mãe percebeu que ele era o culpado e começou a detestá-lo e procurou um médico especialista para consertá-lo. Um médico queria levá-lo embora de casa e trancá-lo. Para fugir desse médico, ele mata a família toda, acaba entrando em coma e quando ele acorda, ele se vê nas garras do mesmo médico, que é o Dr. Brenner. Então nos fez pensar, como que a mãe dele descobriu que aquilo eram os poderes dele? E como que ela teve acesso ao Dr. Brenner? Será que o Dr. Brenner já tinha um passado com essa família? Pelo menos com a mãe do número 1 e com o número 1? Será que o Brenner tem a ver com os poderes do número 1 e não apenas utilizou deles para recriar e criar as crianças como a Eleven? E a gente tem um ponto interessante que a série traz, uma discussão interessante, que é ciência versus essas crenças religiosas. Então ele traz bastante, né? Ali, a princípio, ele achando que eram manifestações demoníacas, no número 1, o pai dele. Temos essa caçada às bruxas que acontece na cidade, por conta da associação ao satanismo do Clube Hellfire. Então fica uma questão aí que eu acho que tem que ser trabalhada nas próximas, porque tudo aconteceu e uma coisa que ficou. Tem que ter um desfecho. E que a gente precisa entender o desfecho nesses 2 episódios, ou na 5ª e última temporada, é essa caçada às bruxas. Como que vai ficar essa caçada às bruxas? Porque a gente, além do mundo invertido, além do número 1, a gente tem uma caçada às bruxas que qualquer um pode morrer. Eu acho que eu passei a temporada inteira angustiado, esperando que, na possibilidade, assim, que alguém iria morrer. Eu não sei se esse sentimento... Eu acho que essa angústia... Eu achei que a Max ia morrer no momento, né, que o Vecna pegou ela. E essa angústia da caça às bruxas, eu acho que vai aumentar, pelo que a gente viu nos pequenos teasers e trailers. É uma angústia real pra mim, eu fiquei muito angustiado e ainda tô querendo saber o que vai acontecer. E eu acho que morrer alguém, eu acho que é possível. Porque é uma temporada que fala de morte, é uma temporada que traz o assunto da morte de várias formas. E não sei, talvez não morra nessa, mas dê a entender que talvez na última alguém se perca. Teorias levantadas por aí pela internet falam até talvez a própria Eleven acaba morrendo no final da série. Como essa super-heroína que trilha o seu caminho e depois, né, finaliza e acaba partindo, deixando um legado. E eu não quero pensar muito nisso, porque eu não quero perder, assim, algumas pessoas da série. Então, não sei se eu quero pensar muito. Agora, uma expectativa mais positiva que eu tenho para esses próximos episódios, e talvez para a 5ª temporada uma construção melhor, é a relação do Steve e da Nancy. Porque deixou um ar interessante que, confesso que eu não esperava. Eu gostava da possibilidade, mas como ali na primeira temporada era um Steve totalmente diferente do que a gente conhece hoje, eu acho que ter essa segunda chance para esse casal ia ser incrível e eu estou torcendo por isso. Eu não sei se eu tô torcendo, eu entendo o movimento. Eu acho que se a Nancy terminar com o Jonathan vai ser algo amigável. Eu acho que eles vão sim entender os objetivos de cada um. Mas o que me bloqueia o pensamento é que o Steven foi mordido pelas criaturinhas no Upside Down. E assim, puxa da morte. Eu acho que pode ser que o Steve... Porque ele teve um arco de redenção muito grande. Ele teve nessa temporada uma atenção aos sentimentos dele. Por isso que a Robin fica constantemente falando dele e da Nancy. Porque ela entende que ela é a resposta para o que ele procura. E essa aproximação da Nancy com ele me cheira tanto a uma tragédia romântica... deles se reaproximando e de repente ele acaba morrendo. Pode acontecer? Pode. A gente vai fazer dele um mártir? Sim. Porque a gente ama. Eu amo o Steve. Eu ia ficar muito chateado. Eu ia ficar chateado também. Vou ficar muito chateado. Provavelmente vou chorar. Mas não é o
principal que eu temo perder. E a gente vai falar também agora um pouquinho das referências, né? Stranger Things sempre foi recheado de referências desde a primeira temporada. Uma das referências que sempre eles trazem é com os X-Men. Na primeira temporada, os quadrinhos são citados, a antena que o Dustin cria para conseguir falar com a Suzy, que eles usam para hackear outros rádios. Chama cérebro. Ele chama de cérebro em referência ao equipamento que o professor Xavier usa para ampliar os poderes telepáticos dele. Mas nessa temporada, a Eleven, né, os poderes dela, com os poderes da Jean Grey, a jornada delas desde criança é muito próxima. Essa jornada de controle, né, Sim, dos poderes. de sempre alguém mais velho tentando controlar elas. Que entra essa relação do Xavier com a Jean. E o Brenner com Eleven. Mais uma referência que eu achei... E assim, a gente tá trazendo algumas mais diferenciadas, porque a gente sabe que tá sendo muito explorado isso na internet. Mas quando eu assisti a primeira vez essa temporada, eu fiquei tipo assim, cara, eu não acredito que eles fizeram isso. Como um fã de X-Men desde criança e dos filmes, né, da Fox... Porque não foi só uma referência... citada na história, mas foi uma referência visual muito forte. E é importante. No momento em que o Vecna, ele começa a fazer uma busca telepática por Hawkins, ouvindo os pensamentos, procurando uma próxima vítima, é mostrado que ele tá no Upside Down, né, conectado àquelas vinhas, e mostra ele percorrendo Hawkins como se fosse um local todo vermelho, como um tipo de neblina no chão. Ele vai vendo as pessoas, escutando o pensamento delas, o sofrimento, a angústia, e de repente ele para no Patrick, se não me engano, que é o jogador de basquete que acaba morrendo no lago, e o Patrick tem um brilho diferente e ele escolhe o Patrick e faz o Patrick ter uma visão. E isso é muito similar visualmente o Professor Xavier nos filmes de X-Men utilizando o cérebro. É da mesma forma como o Xavier busca os mutantes. Né? Fica aquela tela ali, ele vai procurando, ouvindo os pensamentos, as conversas, as situações, até que ele acha e é onde brilha, né? Isso, a tela o do mutante cérebro. brilha diferente, então ele, né? E foi muito visualmente igual. E eu achei assim fantástico. Eu gritei enquanto eu tava assistindo, porque por mais que os irmãos Duffer não falem muito de X-Men, mas pra mim foi uma referência muito clara a X-Men. A gente teve muitas referências a filmes de terror também, muito exploradas, como Freddy Krueger, It, Halloween, né, do Michael Myers. Mais uma que eu achei, assim, bem sutil e muito interessante, pelo menos pra mim, é que na cama da Suzy, né, quando eles vão lá pedir pra ela localizar o esconderijo onde a Eleven está, é que na cama dela tem duas bonecas da Annabelle, porque a Annabelle a boneca original não é igual a do filme. É uma boneca de pano, que é uma boneca que era muito famosa na década de 70 e 80 nos Estados Unidos. Então a Suzy tem duas bonequinhas lá da Annabelle. E no filme Halloween, no primeiro filme, né, onde aparece o Michael Myers, a Laurie Strode, que é a protagonista do filme perseguida pelo Michael Myers, ela tem numa cômoda uma boneca Annabelle. Então eu não sei se foi em coincidência, porque era uma boneca popular, ou se foi intencional essa referência a dois filmes de terror, mas eu achei muito legal. Acho que é interessante como eles trazem, né, essas referências de filmes de terror, referências ali da década de 80 muito marcantes para a geração, mas eu gosto muito da caracterização visual do Vecna. Eu acho que ele traz ali essa referência incrível. Sim, foi porque na década de 80 os filmes de terror não tinham quase nada de efeitos especiais digitais. Então, a caracterização do Freddy Krueger, por exemplo, era toda, né, prática. E fizeram isso com o Vecna, né? Eles gravaram todas as cenas do ator, do Jamie Campbell, que faz o número 1 e o Vecna. Num dia só, ele chegou de madrugada pra ficar horas na maquiagem, gravou todas as cenas no mesmo dia pra poder ser realmente prático. E não só ele, tiveram várias outras cenas. Os pais da Chrissy, era maquiagem. O Steve mergulhando no lago dos amantes, foi construído um tanque de água para ele mergulhar, para ser real, e depois só fizeram alguns retoques em CGI. Então teve muito efeito prático, né, nessa temporada, que pra mim enriquece muito. E mais uma vez ressaltando que foi a temporada com efeitos visuais muito bem feitos, incríveis. Eles foram felizes nas escolhas e referências
que eles tiveram. Eu acho que foi uma temporada Totalmente. enriquecedora. Totalmente. É isso, e a gente termina aqui com uma pergunta, né? Além das expectativas, então eu falo, qual que é a maior expectativa que você tem e qual música tocaria pra você se você estivesse fugindo do Vecna, Guilherme? Bom, a música seria Tiny Dancer, do Elton John, que é muito significativa pra mim. E a minha maior expectativa... eu vou ser bem farofa aqui. Eu quero saber se o Will é gay, e eu quero saber se ele gosta do Mike, e eu quero ver o que vai acontecer. Qual vai ser a reação do Mike. E se o Mike corresponde ele... Desculpa, é farofa, é uma coisa simplória, mas pra mim é significativo, é o que eu mais quero ver. Eu acho que eu também fico com bastante expectativa em relação ao Will e a relação do Steve com a Nancy. Acho que por gostos pessoais desses três personagens. Sim. E eu acho que a música que tocaria pra me ressuscitar seria Tempo Perdido, de Legião Urbana, Renato Russo. E é isso. Deixa aqui nos comentários as suas expectativas e qual música te salvaria do Vecna. Diretamente de lugar nenhum pra sua casa. Até o próximo. Até o próximo. Tchau.